Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Leonardo Clovier. Estou aqui nesse vídeo compartilhando contigo a lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical. Estamos no projeto EBD Online. Você que nos acompanhou até aqui, permaneça comigo mais esse vídeo. Você que está chegando agora, que caiu de paraquedas, eu te convido a conhecer o nosso trabalho. Estamos aqui compartilhando da palavra do Senhor. Estamos na lição de número 9. E nessa lição estaremos estudando o seguinte tema: o mistério da unidade revelado. Ao longo dessa aula, vamos falar acerca do que o Senhor já tinha revelado aos profetas, aos apóstolos e hoje para nossas vidas, é claro. Tá bom? Quer saber que mistério é esse? Permanece comigo até o final do vídeo, tá bom? Vamos lá. 3 objetivos específicos. O primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo e integrante de um mesmo corpo. Segundo objetivo específico, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o terceiro objetivo específico dessa lição é mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Louvado seja o nome do Senhor. Como bem sabemos, o nosso Deus, Ele faz tudo no tempo certo. Ele não faz nem antes e também não faz atrasado. São esses assuntos que estaremos estudando nessa lição. Antes de entrar na lição propriamente dita, quero te convidar, tem em mãos a Bíblia Sagrada. Se tiver a revista da Escola Bíblica Dominical também, você poderá nos acompanhar. Eu estarei disponibilizando o conteúdo aqui na telinha. Mas é importante, principalmente a Bíblia Sagrada. Estaremos aqui citando várias referências e a única forma de realmente nós sermos alimentados e de não corrermos o risco de sermos enganados, sabe qual é? É consultando a palavra de Deus. Então nós vamos estar orando ao Senhor. Se você não tiver com a Bíblia Sagrada em mãos, eu recomendo você pausar o vídeo e pegar a tua Bíblia e a seguir estar continuando comigo, ok? Vamos estar orando ao Senhor Jesus nesse momento. Eu te convido aonde você estiver, se possível for, feche seus olhos e olhe comigo nesse momento, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado, Senhor, e exaltado seja o seu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, ó Pai, por essa oportunidade de uma vez mais estarmos compartilhando, Senhor, da Tua Palavra. Eu venho te pedir, meu Pai, pela Tua misericórdia, seja comigo, ó Pai, que estarei, ó Pai, ministrando, ó Pai, essa aula, seja com a minha irmã, com o meu irmão que me ouve, ó Pai, no seu lar, Pai, ou em outro lugar, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa esclarecer em nossos corações a Tua Palavra. E eu te peço, Senhor, conduza essa aula. Fala conosco, ó Deus, e que ela possa nos produzir crescimento, ó Pai, espiritual. Nos alimenta, Senhor, com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje é a lição de número 9. A nossa data prevista para ministrar essa aula é 31 de maio de 2020. Se você estiver assistindo essa aula numa data diferente, não tem problema. O importante é que nós estejamos se alimentando e aprendendo da palavra de Deus, ok? O tema é o mistério da unidade revelado. Como textuário, nós estaremos lendo a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado
aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. Então ele está falando de algo que estava em oculto, mas que agora estava sendo revelado aos apóstolos e aos profetas. Vamos ver já já que mistério é esse. Verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que estava oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, e nos diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e de mostrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, na qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a leitura bíblica em classe, que nós acabamos de fazer aqui no livro de Efésios, nós já vemos o apóstolo Paulo falando acerca dos gentios. Aqui o apóstolo Paulo, ele esclarece para a igreja de Éfeso que os gentios, eles são co-herdeiros das promessas, assim como os judeus. Já vimos nas aulas anteriores que o Senhor Jesus, o que ele fez? Ele reconciliou os povos, o povo gentio e o povo judeu. A partir de Cristo não houve mais separação. A partir de Cristo se formou um só povo, a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver esse assunto aqui ao longo da aula, que estaremos comentando o que é mistério, como que foi revelado lá aos apóstolos, aos profetas, ok? A introdução diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Aí você pode ver aí em Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Nesta lição,
estudaremos o conceito bíblico para mistério. Efésios capítulo 3, versículo 4 e versículo 6. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, ou seja, nos tempos passados, tá? Era é a mesma coisa que período de tempo. Continuando a leitura. Como o mistério foi revelado na nova aliança. Aí você pode ver aí em Efésios capítulo 3, versículos 5 e versículo 10. Nova aliança. Quando se falamos aqui em nova aliança, estamos falando da aliança que foi estabelecida a partir de Cristo Jesus. Então, recapitulando, antes de Jesus, nós tínhamos o que hoje chamamos de antiga aliança, e a partir do sacrifício de Jesus, a partir do que Jesus fez pelas nossas vidas, Ele estabeleceu conosco um novo concerto, uma nova aliança, ok? Se tiver dúvida, veja as lições anteriores, que elas estão disponíveis aqui abaixo na descrição desse vídeo. Se ainda tiver dúvida, veja as lições anteriores, elas estão disponíveis na descrição aqui desse vídeo, ok? Continuando a leitura. E como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Efésios capítulo 3, versículo 11. Aqui ele está falando de quem? Pré-estabelecido por Deus na eternidade. Ele está falando aqui diretamente de Jesus Cristo, ok? Como que foi? Como que ele foi pré-estabelecido? O que é pré-estabelecido? Pré é uma coisa que acontece antes. Então nós vamos ver aqui na palavra do Senhor que antes que houvesse a vida, antes que houvesse o homem, Jesus já tinha sido pré-estabelecido para as nossas vidas. Você crê nisso, amado? Louvado seja o nome do Senhor. O ponto central da lição que estaremos vendo diz assim: Deus revelou o mistério que estava oculto. É o que estaremos abordando ao longo da aula e vamos descobrir que mistério é esse. Eu já até dei uma palhinha acerca disso, mas vamos continuar para a gente ver aqui os detalhes da palavra do Senhor. Tópico 1 diz assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto, tanto judeus como gentios. Eu já falei várias vezes, mas vou falar mais uma vez. Talvez está chegando alguém novo aqui e assistindo essa aula pela primeira vez, tá? Gentios se refere a todo aquele que não é judeu. Então existem dois tipos de pessoas: existe o judeu e existe os gentios, tá bom? Então na Bíblia Sagrada, quando você vê a palavra gentios, ela se refere a todo o povo que não era judeu. Vamos lá. Item 1. O conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Efésios capítulo 3, versículo 3. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso miticismo. Você pode ver aí em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4.
Então, amados, a palavra mistério, como acabamos de ver aqui nessa breve introdução aqui do item 1, ela diz respeito a um segredo. O que é um segredo? Um segredo é algo que ainda está encoberto. Não quer dizer que uns conhecem e outros não. Esse ensinamento, como nos mostra aqui na palavra do Senhor, era um ensinamento que era utilizado pelos místicos. Lá no primeiro século eles já praticavam isso. E eles achavam que algumas pessoas conheciam, outros não. Mas mistério não é isso. Mistério, à luz da Bíblia, quer dizer segredo. Algo que não foi revelado. Se ainda tiver dúvida o que, que significa mistério, deixa aí nos comentários que eu posso tentar explicar de outra forma. Ok? Vamos lá. Item 2. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com um valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado, como agora. Efésios capítulo 3, versículo 5. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, ou foi desvendado pelo Espírito. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, ou foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Não é isso que quer dizer. Quer dizer o quê? Que não era claramente. Ou seja, se eles viessem a conhecer, tudo indica que eles sabiam, ou pelo menos alguns, mas não claramente, igual está aqui no Novo Testamento. O Novo Testamento está claro. Se você for olhar no Antigo Testamento, você não vai encontrar a palavra igreja. Ela só aparece no Novo Testamento, tá? Então, no Novo Testamento, a partir aí dos evangelhos, fica muito claro, amados, fica muito claro que o Senhor, ele pega todos que aceitam como Senhor e Salvador e através disso ele faz o quê? Ele faz um só povo. Então, como vimos na lição anterior, diante de Cristo não tem mais diferença se a pessoa é judeu ou se a pessoa é gentio, tá? Isso não era claro lá na antiga aliança, mas não quer dizer que eles não tinham conhecimento, tá bom? Item 3. O mistério dos profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Você pode ver aí essas referências. Gênesis capítulo 12, versículo 3, Gênesis 22, versículo 18, Isaías capítulo 11, versículo 10, Isaías 49, versículo 6, Isaías 54, do versículo 1 ao versículo 3, Isaías 60, do capítulo 1 ao versículo 3, louvado seja o nome do Senhor. Então você pode ver aqui essas referências. Então nessas referências, se você abrir a Bíblia e ler, você vai entender, nós vamos compreender que eles sabiam, embora provavelmente não fosse tão claro para eles como na nova aliança, mas eles sabiam, tá bom? Vamos lá. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo
que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Aí você pode ver aí em Efésios, capítulo 3, versículo 6 e versículo 10. Então, amados, qual é o mistério que não tinha sido revelado? O mistério é a igreja. Síntese do tópico 1. O mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre os judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Então, isso aqui é a síntese, que é o que acabamos de falar. Vamos lá, tópico 2. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Quando fala aqui em ênfase paulina, quer dizer nos escritos do apóstolo Paulo, tá bom? Quando fala ênfase paulina, é o que o apóstolo Paulo está dando ênfase nos livros, nas cartas que ele escreveu, ok? E tem revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca na sua condição de prisioneiro o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Gálatas capítulo 1, versículo 11. E que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 12. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Atos capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 17 e versículo 27. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. E o que isso quer dizer, irmão? Quer dizer que o conhecimento, ele não foi dado por raciocínio, não foi dado por sabedoria humana, mas por revelação de Deus. E eu quero falar para você que me ouve aqui nesse vídeo. Existem coisas, meu irmão, que a mente, o intelecto do homem não consegue alcançar. Tem coisas que nós só vamos saber por revelação de Deus. E eu te faço uma pergunta. Você crê que Deus ainda revela nos dias de hoje? Você crê? Eu creio, meu irmão. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E tem 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo, desde sempre. Efésios capítulo 1, versículo 14, Efésios capítulo 3, versículo 11. E prossegue com a execução da obra de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 7, Efésios capítulo 2, versículo 15. Eu peço, por favor, pause o vídeo, abra a Bíblia e vai conferindo, irmãos, referências, que aí vai fazer sentido
o estudo, ok? Continuando a leitura. E também com a criação de uma nova humanidade. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Efésios capítulo 3, versículo 6. Abra, por favor, e leia. Continuando a leitura. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Você pode ver também, mais uma vez, Efésios capítulo 3, versículo 3 e versículo 5. Por fim, o anúncio dessas dádivas do ministério. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Efésios capítulo 3, versículo 10. Vamos lá, o que é multiforme? Multiforme quer dizer as muitas formas de quê? Da sabedoria de Deus. Então, amados, pela sabedoria do nosso Deus, o que ele faz? Ele trabalha de várias formas diferentes. Não existe só um meio, não existe só uma maneira. Deus faz como Ele quer. E eu quero compartilhar contigo que essa palavra existe a multiforma. Então, meus amados, cuidado com o julgamento. Mas por que cuidado com o julgamento? Tem muitas pessoas que querem determinar, querem afirmar, querem enquadrar Deus, ou até mesmo definir como que Deus faz. Quem somos nós, irmão, para sondar a mente de Deus? Quem somos nós para falarmos como que Deus faz? Deus faz como Ele quer. Amém? E aqui fica claro que Deus ele tem uma multiforme, ou seja, tem várias formas de operar. Tá bom? Continuando a leitura. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então, amados, o que antes era um segredo, o que antes era algo oculto, hoje é o que? Hoje é uma responsabilidade que foi dada a mim, que foi dada a você. Então, nós hoje temos o que? Temos essa responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós temos a responsabilidade de anunciar que Jesus Cristo lançou por terra a barreira que separava os povos, que separava a comunhão do homem com Deus. Estamos aqui para isso. Então nós temos essa responsabilidade. Não tenha vergonha, irmão, de dizer que é a igreja. Não tenha vergonha de dizer que você crê em Cristo. Não tenha vergonha de se posicionar como um servo de Deus. Pelo contrário, além de não termos vergonha, precisamos estar ativos na obra de Deus. Então vamos se envolver, amados, com o reino. Vamos se envolver com a obra do Senhor. E a principal missão que Ele confiou a todos nós, sabe qual é? Anunciar a palavra dEle, anunciar o reino dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Item 3. A magnitude do ministério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Aí você pode ver isso aí em Gálatas, capítulo 3,
versículo 28, Efésios, capítulo 3, versículo 6, Colossenses, capítulo 3, versículo 11, continuando a leitura, até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Atos capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 17, esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio. Efésios capítulo 3, versículos 7, 8, 10 e 11. Vamos falar sobre isso. E outra coisa que eu quero falar aqui também nesse momento, como dito aqui, o Senhor já tinha planejado tudo isso, irmão, desde o início. Então, não houve improviso. Deus não está, irmão, improvisando. Tudo que está acontecendo já era plano do Senhor. O Senhor já tinha estabelecido tudo isso. Toda essa história, essa missão que hoje temos, já era plano de Deus. Mesmo que o homem não compreendia, mesmo que o homem não entendia esse mistério, já era plano de Deus. Amém? Então vamos cumprir o plano do Senhor. Deixa Deus cumprir, meu amado, os planos dele na tua vida. Sejamos nós, eu e você, vamos ser uma bênção na mão do Senhor e vamos fazer aquilo que Deus nos confiou. Amém? A síntese do tópico 2 diz assim: nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja, redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como dito, todos em Cristo se tornam um. Não existe mais separação. Então, o grande mistério que o povo não conhecia na antiga aliança, ou pelo menos não da maneira que nós conhecemos hoje, não de forma clara, sabe qual era? Era a igreja. Eles sabiam, como lemos aqui nas referências anteriores, eles sabiam que isso aconteceria, mas não sabiam como, porque pelo menos não estava lá explícito, mas eles sabiam que isso aconteceria. E glória a Deus por isso, irmão. E em Cristo toda divisão cai por terra, amém? Em Cristo não tem separação, em Cristo somos todos um. Não importa a tua raça, tua etnia, tua classe social, tua condição financeira, não importa. Somos todos um em Cristo. E eu te pergunto, Cristo é o Senhor da tua vida? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Se você já fez isso, meu amado, não tem mais diferença nenhuma. Não tem diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Como já dito, Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia de tudo que iria acontecer. Ele sabe o que está acontecendo e Ele sabe também o que vai acontecer com cada um de nós. Deus não é surpreendido, irmão, nesse contexto. Por quê? Porque Ele conhece passado, presente e futuro. Então, não houve improviso de Deus. Tudo o que aconteceu já estava pré-estabelecido. Vamos lá, item 1. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Efésios capítulo 3, versículo 8. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina, que estão além do entendimento humano. Efésios capítulo 1, versículo 7.
Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Efésios capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4, Efésios capítulo 2, versículo 16. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano. Efésios capítulo 1, versículo 11. O conteúdo desse plano, aí você pode ver aí em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, tá? Que vai falar sobre o conteúdo do plano. É a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Efésios capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 22. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Efésios capítulo 3, versículo 9. E nessa palavra nós vemos e nós entendemos o quê? Que Deus já sabia de tudo que iria acontecer. É exatamente isso que está sendo dito aqui, tá? Item 2. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então quem criou tudo foi Deus. Estava em oculto, mas em oculto para quem? Em oculto para o homem, não para Deus, ok? O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Em outras palavras, Deus, ele guardou para quê? Para que no tempo certo, ou seja, na época da nova aliança, esse mistério fosse revelado. Deus não faz nada, irmão, nem atrasado, nem adiantado, mas ele trabalha no tempo certo. Vou deixar mais uma referência para você consultar. Gálatas capítulo 4, versículo 4, que vai dizer o quê? Que Jesus, nascido de mulher, conforme a lei, na plenitude dos tempos, ele veio. Então Jesus, ele veio no tempo certo. O que é plenitude dos tempos? É o tempo exato. Glória a Deus. O Senhor sempre trabalha no tempo certo. Continuando a leitura. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestado, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Efésios capítulo 3, versículos 10 e versículo 11. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino, para serem executados por intermédio de Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Item 3. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás
de todo evento da história, existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios capítulo 3, versículo 12. Mas nele quem? Em Jesus Cristo. Aonde está a tua fé, meu irmão? Vamos colocar nossa fé em Jesus. Amém? E saiba que já tem um plano de Deus preparado para nossas vidas. O Senhor está no controle de tudo. Deus sabe, irmão, todas as coisas. Deus, mais uma vez, não é pego de surpresa. Então não adianta, irmão, ficar ansioso. Não adianta ficar desesperado. Não adianta ficar preocupado. Sabe por quê? Porque Deus está no controle, irmão. Vamos confiar no Senhor. Vamos servir a Deus com alegria. Vamos fazendo a obra do Senhor, irmão, com amor, com dedicação. E vamos ter em mente que o Senhor, Ele está no controle de tudo. Síntese do tópico 3. O mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai, desde antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo existir, o que o Pai já tinha feito? Ele já tinha pré-estabelecido. Em outras palavras, ele já tinha preparado tudo. Já tinha preparado o plano de salvação para o homem. Porque mesmo antes do homem ser criado, Deus já sabia que o homem ia ceder ao pecado, que o homem ia precisar de quê? Ser resgatado, ser redimido. Então Deus já criou o homem, mas já criou também o plano para o homem ser resgatado e alcançado e ser reconciliado com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecido desde a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mais uma vez, é reforçado aqui o nosso compromisso como igreja de anunciar a palavra de Deus, de anunciar o que Jesus fez e de termos em mente, irmão, que em Cristo nós somos todos um. Talvez você que está me ouvindo, eu não te conheço pessoalmente. Talvez nunca te vi. Talvez você está chegando aqui agora. Talvez nem pela internet eu te conheça. Mas se você, meu irmão, mesmo que a gente não se conheça, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, assim como eu fiz, nós somos um. E nós tornamos o quê? Um corpo em Cristo. Independente da tua raça, etnia, sexo, da tua situação financeira, independente da tua classe social, independente de qualquer coisa. Se você aceitou Jesus, assim como eu fiz, nós somos um corpo em Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que chegou até aqui, que o Senhor possa estar te abençoando, que o Espírito Santo possa esclarecer no teu coração a palavra dele. Se você tiver alguma dúvida acerca do que foi dito, deixa nos comentários, que vou tentar te responder, vou tentar explicar, tá bom? Que Deus assim abençoe. Eu vou estar disponibilizando também o questionário, são 5 perguntas, vou colocá-las aqui na telinha, tá bom? Você pode ler aqui as 5 perguntas e tentar respondê-las, tá bom? Fica na paz, que Deus assim abençoe. Até a próxima aula. Deus abençoe. Fica na paz.